Bem, hoje nós vamos, nesse novo episódio, falar da importância do esporte em geral, mas mais particularmente, logicamente, o futebol, que é o nosso esporte, aplicado na vida empresarial e até na vida do ser humano normal, né? Na vida pessoal. E a ideia do impacto da mentalidade vencedora que vem do esporte nos atletas e que também afetam a vida social, a vida humana. Sem dúvida nenhuma. E para ilustrar melhor esse tema, o que a gente escolheu foi falar de duas celebridades, uma no campo do esporte e outra no campo empresarial. A do campo do esporte é o Michael Jordan, que eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de ler ou de ouvir um pouco da história desse cara. Nós vamos falar um pouco dele aqui e fazer algumas analogias que alguém pode falar, nossa, que incrível, como é possível, mas do Michael Jordan com o Steve Jobs, que é um cara que no mundo executivo também teve seu destaque, tem os seus prós e contras, tem os seus valores e as suas deficiências, e a gente vai tentar abordar um pouco aqui essa matéria, ilustrando nessas duas celebridades, para que a gente possa fazer essa analogia entre o esporte, mais focado no futebol, entretanto, falando do Michael Jordan, e o mundo executivo, né? Uma das coisas importantes que tem a ver com os dois, né? Um do basquete, mas naturalmente nós vamos projetar para o futebol também isso, e outro do mundo empresarial do Steve Jobs, é a questão da mentalidade. Se fala muito hoje do mindset, né? Quer dizer, o grau de mentalidade, o nível de consciência que a gente tem, e o quanto esse grau de mentalidade afeta a performance. Tanto a performance no esporte, como a performance de vida mesmo, comportamento humano. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem a mentalidade muito voltada para o fracasso, porque ela foi construída num cenário onde o medo, a insegurança, a ideia de que ela não conseguiria nunca nada na vida, ela criou esse padrão de mentalidade que a gente chama de mindset. O que isso provoca de verdade? Uma pessoa que vai ter sempre dificuldade em alcançar. Se fala muito da lei da atração, né? Que é aquilo, você atrai conforme você pensa. As energias. Você age. E por que ela funciona? Porque o padrão de mentalidade cria o seu comportamento. Seu comportamento vai criar situações à sua volta. Atitudes, falta de atitude. Você vai entrar em contato com pessoas com aquele padrão de mentalidade, então isso faz com que você fique padronizado de não ter sucesso. Mas no caso que nós estamos vendo ali, e eu gostaria que você até fizesse um paralelo do mundo executivo, o quanto essa mentalidade afeta os resultados. No esporte, a gente sabe que o Michael Jordan, por exemplo, ele tinha um empenho muito grande em relação a treino e sempre alcançar metas superiores. Ele não se contentava em estar bem, ele tinha que estar sempre melhor do que ele tinha alcançado até então. O Steve Jobs é a mesma coisa, ele sempre quis desenvolver dentro da tecnologia aquilo que pudesse ser algo diferenciado, e com isso ele ter público, e um público diferenciado. Né? Como é que você faz essa associação no mundo corporativo? Então, é interessante que você falou, e aqui, aqueles que ainda não tinham, Salgueiro é psicólogo de profissão, de natureza, então ele deu toda uma conotação técnica para como você afeta o teu ambiente. Eu, que já sou mais leigo nessa matéria, tenho meramente a experiência que a vida me deu. E eu creio também que é nessa coisa da energia que você coloca na natureza. Se você coloca uma energia boa e positiva, a probabilidade de você receber energias boas e positivas de volta é muito grande. Então, eu nada mais estou fazendo do que apertar a tecla SAP, traduzir o que você colocou tecnicamente dentro de uma forma empírica. E se tem uma coisa que esses dois caras têm em comum, no meu modo de ver, e que é um grande responsável pelo sucesso de cada um deles nas suas áreas, é a obstinação. Eles são dois caras, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, absolutamente obstinados. Então, como você bem disse, obstinados pelo sucesso, obstinados pela melhoria, obstinados pela busca do novo. Então, assim, será que todo mundo
tem que ter esse nível de obstinação para chegar em algum lugar também, seja na tua vida corporativa, ou seja no teu esporte, eu diria que eles são, obviamente, fora da curva. Por isso que eles chegaram onde chegaram. Porém, indo para o outro extremo, você também não tem nenhum grau de obstinação, não tem nem um pouquinho de resiliência, também não vai sair do lugar. Então, o que a gente tem que encontrar, e aí vai para cada um de nós, inclusive os que estão aqui nos ouvindo, participando conosco, cada um de nós encontra a nossa medida, né? Então, o quanto nós vamos ser obstinados. E nós podemos ser obstinados com diferentes coisas em diferentes níveis. Então, aquilo que não me interessa, eu não tenho obstinação nenhuma. Então, não faz diferença para mim. Naquilo que é importante para mim, eu tenho que ter uma obstinação, uma resiliência, uma busca pelo aperfeiçoamento, pela melhoria, se eu quiser chegar em algum lugar. Nós discutimos aqui em outros episódios, espero que vocês tenham ouvido outros dos nossos episódios, mas a gente discutiu muito essa questão, aonde fica a zona de conforto de cada um de nós. Aonde uma empresa ou um time, uma equipe, aceita profissionais ou atletas em zona de conforto. Depende do nível que você está na zona de conforto. Tem empresas e tem equipes, e a gente discutiu isso no episódio anterior, que não aceitam zona de conforto de hipótese alguma. Então, se você pretende estar numa zona de conforto, essa empresa ou essa equipe não é aquela que você vai ter, essa pessoa. que você vai se associar. Da mesma coisa, esses caras, eles encontraram ambientes. O Michael Jordan, obviamente, foi participar de um time, se tornou o líder do time, e ele criou aquele ambiente em torno dele, o time girava em torno dele. O Steve Jobs, não, ele fez a empresa dele. Tanto que não deu certo, ele voltou, fez de novo, no mesmo modelo, do mesmo jeito, e quem leu a história dele, quem viu o filme, viu o que acontece. As pessoas à volta dele foram se acomodando. Ele não mudou, mas mudou o entorno dele. Então, quando você acha o ponto de equilíbrio, seja na obstinação, na resiliência ou na forma que você lida com as pessoas, é onde você encontra o sucesso. Você falou o ponto de equilíbrio, né? É. O ponto de equilíbrio é talvez o ponto mais importante da vida do ser humano, né? Em todas as áreas de atividade. Sem dúvida. Quando você encontra o ponto de equilíbrio, você sabe a dose certa, né? Porque tudo é questão da dose, né? Isso. Se fala qual é a diferença do remédio e o veneno, é a dose. Ou seja, uma coisa que é considerada muito boa pode ser maléfica se for em excesso. Então aí a gente entra no propósito. Quando a gente fala de grau de mentalidade, ou o padrão de mentalidade de uma pessoa, e a mentalidade quando está voltada para um propósito, ela vai atingir esse objetivo. E quando a gente fala da relatividade, quando você citou bem a questão assim, mas todo mundo tem que ter essa obstinação. Não, se fosse todo mundo assim, não vai ter Não tem lugar no mundo para todos. Dentro do futebol, o que carrega o piano, né? Tem que ter o que carrega o piano. E tem aquele, o gênio. Isso. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Então, onde eu encontro o ponto de equilíbrio, onde eu consigo encaixar as peças no lugar certo, cada uma dentro do seu padrão, né? E sempre entendendo que cada um tem um propósito de vida. O propósito dessas pessoas que nós citamos é um propósito bastante elevado. Sem dúvida. Eu quero ser o melhor do meu esporte. No caso do Steve Jobs, eu quero que a minha empresa seja A melhor. Agora, o propósito deles é esse. E, de repente, o propósito de outras pessoas não seja exatamente esse, e não quer dizer que o propósito delas não seja útil e importante para a vida dela também. Sem dúvida. É isso que você imagina? Nós só imaginamos, como a gente conversando aqui, me veio uma outra analogia. Nós temos o Michael Jordan brasileiro, que é o nosso querido Oscar, né? Hoje ele é palestrante, quem conhece a história dele, quem viu a história dele. Ele era obstinado também para acertar na Por isso que eu me lembrei dele, porque ele conta uma história que se aplica para todos nós, inclusive no nosso trabalho. Ele fica muito nervoso, pelo menos quando eu vi ele dando essa entrevista, quando alguém falava que ele tinha sorte, ou que ele tinha ido bem naquele jogo. E ele ficava bravo porque ele dizia, eu passava horas e horas e horas arremessando bola. A minha mulher, quando eu era amador, ficava atrás da cesta, pegando as minhas bolas e trazendo para eu poder ficar tirando. Agora eu chego aqui, acerto a bola, você vem dizer que é sorte. Então, isso no mundo do esporte é assim, e no mundo do trabalho também. Quantos de nós aqui já não vimos, ou porque você ganhou uma promoção, ou um aumento, ou teve um projeto bem sucedido, e alguém chega para você, nossa, que sorte, hein? Teu chefe deu uma força, hein? Todo o trabalho que você colocou, todo o esforço, toda a resiliência, toda a obstinação
que você fez para chegar lá, às vezes ela não é reconhecida. Sim. Entendeu? E aí depende, de novo, voltamos aonde? Onde a gente está? No meio em que você está inserido. Tanto o Michael Jordan quanto o Steve Jobs tiveram dificuldades ali do relacionamento em equipe. Pode ser que isso seja dificultado pela essa mentalidade tipo vencedora, que nem todo mundo ao redor está acostumado? Vou pegar essa. Vou matar no peito e você jogando, aí eu te passo. Rapaz, você tocou num ponto impressionante. Se você olhar a literatura e os grandes caras que chegaram como Michael Jordan e Steve Jobs chegaram, você vai ver que o item relacionamento humano dessas pessoas sempre deixa a desejar. E um cara resiliente como eles, obstinado como eles, exigente como eles, não é todo mundo que consegue conviver com essa galera. Entendeu? E, de novo, não tenho a menor intenção aqui de ser o dono da verdade e dizer quem está certo e quem está errado. Mas qualquer um de nós aqui, acho que aqueles mais experientes, já deve ter tido relacionamentos profissionais com chefe, com parceiros, subordinados, de diferentes tipos. Quando você pega um cara com esse tipo de obstinação, é muito difícil de lidar. Então, o processo de adaptação entre as partes é muito grande. E, no geral, esses líderes, tipo Michael Jordan e Steve Jobs, são os que permanecem, os que acabam saindo do sistema do status quo, são os outros, porque eles é que puxam. Então você pega, por que o Michael Jordan foi tanto tempo campeão da NBA? Porque ele se cercou de campeões que conseguiam lidar com o nível de demanda que ele colocava na terra. Steve Jobs, no seu trabalho, da mesma forma, se cercou de pessoas que se adaptaram a ele e construíram tudo que ele construiu. Não sei se você concorda. Pegando esse gancho aí seu, eu diria assim, o ser humano é complexo, é complicado. E nas empresas acontece a mesma coisa, como aconteceu aí no time dele de basquete. Viu, pessoal, a nossa caneca, tá? Para quem não viu, ó. Ele chegou lá diferenciado, chegou lá sendo um destaque, chegou lá com obstinação de ser o melhor, de atingir o melhor, de fazer o time campeão. Obviamente, aqueles que estão lá, vamos chamar meio que na zona de conforto, se incomodam. Claro. O comportamento humano entra lá a parte de inveja, um incômodo porque tira da zona de conforto. Então, isso naturalmente traz essa espécie de desconforto daqueles que estão no ambiente. Isso. Numa empresa, por exemplo, a gente vê, chega alguém novo, com ideias diferentes. O status quo que está lá, né, os que já estão acostumados naquele modelo tranquilo, sereno, cômodo, se incomodam. Pô, quem está chegando aqui no nosso território? Né? E se ele chegar lá sendo diferenciado, ele vai trazer um incômodo enorme. Então imagina o Michael Jordan, né, o quanto ele incomodou por ele ter essa postura. Exatamente. Incomoda aquele que se sente invadido no território dele, incomoda aquele que é acomodado, que acha que esse aqui veio vai tirar o lugar dele, incomoda aquela pessoa que é invejosa de ver alguém melhor. Enfim, essas situações vão acontecer no futebol, vai acontecer no basquete, vai acontecer numa empresa. E eu diria assim, sob risco de estar exagerando, mas isso acontece com todos aqueles que são obstinados como eles, que exigem dessa forma do seu entorno, independente de onde ele está, até em ambiente familiar. Sim. Você pode ter um parente seu, ou um tio, ou um primo, que é mais difícil de lidar, porque o cara acha que a opinião dele vale mais que a sua, ou tem uma opinião mais forte, ou é mais bem sucedido e se aproveita do fato de ter sido bem sucedido. Então, como você bem disse, somos seres humanos e isso está na essência do ser humano. Ou seja, tudo gira em torno do comportamento humano. Exatamente. Aonde o ser humano estiver presente, né? E quando é que as coisas dão certo? Na família, no esporte, no trabalho. Quando você se cerca de pessoas semelhantes, que têm o mesmo objetivo e que estão dispostas a trabalhar da mesma forma. Sim. Quando não está, prevalece em geral o do mais forte. Óbvio, eu já vi situações aonde, não sei se você tiver experiência semelhante à minha, mas com tantos 45 anos de estrada, eu já vi um pouco de tudo. Mas eu já vi situações de líderes que eram obstinados, mas que a equipe se juntou. Esse é um problema sério. E acabou expurgando o líder do processo. Independente de ser melhor ou dele ter mais experiência, mas a equipe se juntou e o líder acabou sendo expurgado. Em times acontece. É muito mais difícil. O time virar um técnico. Por que não? Aliás, jogadores... É que no futebol tem um agravante em relação ao esporte, a gente falou isso no outro episódio, que é o valor, né? É o ativo. Os jogadores, além de jogadores,
dependendo do que ele representou para o time, ele é um ativo. E como um ativo, ele tem tratamentos diferenciados. A linguagem do executivo. E se ele for um ativo mais valioso que o técnico, na hora de tomar uma decisão, é bem mais provável que o técnico saia do que o maior investimento que o clube fez. E aí é engraçado você falar que eu puxei para esse lado, mas eu não estou aqui falando nenhuma blasfêmia. Por incrível que pareça, em muitos lugares no mundo do futebol, a cabeça dos dirigentes funciona dessa forma. Fala, não, eu tenho um jogador aqui que eu paguei 100 milhões de reais nele e o técnico quer tirar ele do time, é mais fácil tirar o técnico. Não sei quantos de vocês torcem para que time e viram isso acontecer. Acho que todos nós já vimos isso. Sim, a gente já soube até de jogador que confessou, depois de ter parado, Verdade. e chutou um pênalti fora de propósito para queimar o técnico. Então você vê que isso acontece no meio do futebol, deve acontecer nos outros esportes também. Na família e nas empresas. Não tem jeito. Onde tem jeito. Mas se a gente agora migrar dentro dessa linha de raciocínio, de comportamento humano, de sucesso no esporte, na vida empresarial, né? Vou falar um pouco sobre resiliência. Né? O quanto a pessoa precisa hoje em dia desenvolver a resiliência. E para isso ela precisa ter a motivação, né? Para ela ter um motivo da ação, mas muitas vezes, se ela não tiver resiliência, ela murcha, morre no caminho. E resiliência é algo que nas empresas se usa muito esse termo, é um termo Bastante. que foi Está na moda, aliás. Foi tirado da física, da biologia, né? Da ciência convencional, que é todos os materiais que têm essa flexibilidade, como uma mola, por exemplo, né? Que você pressiona e ela volta à mesma posição, um bambu, uma vara de pescar, que você dobra, como se fala, verga, mas não quebra, né? Isso tudo é resiliência. O quanto você, na vida executiva, você enxergou pessoas resilientes e pessoas que tinham dificuldade em suportar a pressão na vida. É interessante como esse tema é apaixonante, né? Porque não existe o certo e o errado, né? Hoje, muito se fala de resiliência e entende-se como resiliência como uma qualidade do ser humano. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê aquelas pessoas resilientes têm mais chance de sucesso por serem resilientes. Porém, eu faço aqui um comentário, eu adoro o contraponto, e aqui na resiliência, já tive essa discussão em outros fóruns, a resiliência ela é positiva e é bacana quando você está sendo resiliente por um motivo justo e correto. Se você está sendo resiliente pelo motivo errado, ou às vezes pelo motivo certo no lugar errado, a tua resiliência se torna uma inconveniência. Sim. Sabe? Então, é interessante isso. Então, é legal esses casos que a gente mencionou aqui, e a gente vai falar de outro, por exemplo, Serena Williams, que é um grande exemplo no tênis também. Quem viu o filme, quem leu o livro, é fruto de resiliência do pai dela e da irmã. O pai, enquanto não viu elas fazerem jogos decentes e terem condição de jogo, não desistiu. Resiliência que funcionou. Poderia ter desistido no meio do caminho se elas não tivessem aptidão para coisa. Mas eu já tive a oportunidade de ver pessoas resilientes em ambiente corporativo pelo motivo errado ou na hora errada. E aí a resiliência, na verdade, custou muitos créditos dessas pessoas. Então, dentro da tua linha, eu volto a insistir nesse assunto. Nós somos sempre, seja no esporte, seja no trabalho, nós somos parte de um ambiente. Nós pertencemos a um ambiente. E se a gente quiser ser diferente desse ambiente, seja por que motivo for, ou mais confortável num ambiente agressivo, ou muito agressivo num ambiente de zona de conforto, você precisa rever a tua posição, ou rever o teu lugar. Se você vai no intuito de mudar tudo, é possível. Já vi muita gente conseguir mudar tudo, mas você começa mudando as pessoas, infelizmente. Você tocou num ponto que me lembra assim, a resiliência, assim como qualquer qualidade, né, que no primeiro momento é positiva, né, você vê, quando fala em resiliência, a gente já vê logo uma coisa positiva, né? Mas é óbvio, quando ela é usada de maneira errada, é como uma ferramenta, né? Isso. De maneira errada, ela pode ser negativa. Estraga, você quebra. Eu uso muito uma expressão assim, você é uma pessoa perseverante ou você é teimosa? Né? Tá vendo? Tem uma diferença. Você tem o perseverante que é positivo. Perseverante é legal. Persevera, né?
Mas quando você passa do ponto, já é teimosia. E aí tem umas chato. Talvez esse paralelo que você fez aí, que você verificou muitas vezes, essa resiliência, né? Eu estou ali resiliente a suportar até o que é errado, Isso. né? Passa a ser uma coisa de teimosia. Teimosia, exatamente. Já é negativo. Se aplica, se aplica. Mas se a gente pegar esse paralelo e usar na questão da Serena Williams, né? Ela tinha uma característica muito interessante. Ela era muito visionária. Visionária não no sentido de ficar enxergando o futuro, futurista, não. Mas visionária de programar o que ela queria que acontecesse no jogo. Estratégia de jogo. Ela mentalmente, ela visualizava cenas do jogo, como se ela estivesse ali imaginando jogadas e o que ela faria naquela jogada se acontecesse. Isso no futebol acontece. Eu, particularmente, às vezes faço isso, não sei. Atualmente menos, mas antigamente fazia mais, né? De você ficar programando. Agora já está no automático, né? Mas tem hora que você fala assim, pô, eu tenho tal característica, deixa eu explorar essa característica, deixa eu imaginar cenários, né? E é interessante que funciona, porque se você pensar que tudo que acontece no mundo prático, que a gente executa corporalmente falando, a gente executa primeiro na mente, né? Claro. Você pensa em algo para você poder materializar isso. Claro. Então imagina, ela tinha muito isso, né? Ela visualizava, ela fazia essa imagem criativa do que ela queria alcançar no jogo. Então muitas vezes o jogo aconteciam situações que ela já programava antes, mentalmente. Como você vê isso, assim, tanto para você na sua vida pessoal, como na vida executiva, e você observava isso, se alguma vez você percebeu que você fez isso sem perceber? Eu traduziria, quando a gente vai falar isso no mundo executivo, como planejamento, né? Tudo que você planeja, não sei quem de vocês já teve a oportunidade de ver aquela expressão que diz que todos os projetos têm que ter 70% de planejamento e 30% de execução, para que ele seja completo. E não sei quem já teve essa experiência, você vai tentar fazer alguma coisa que você não pensa antes, não para raciocinar, e você vai no embalo porque você gostou, seja no futebol, seja no mundo corporativo, seja no relacionamento familiar. Você chega num determinado momento que já nem dá mais para voltar para trás, você já deu uns 2, 3 passos naquela direção, e você fala, está errado, não é por aqui. Gente, corrigir esse caminho é muito mais difícil se você tivesse perdido meia hora antes e pensado que caminho eu vou, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, se precisar de uma planilha, se precisar de um pedaço de papel, precisa registrar no teu celular, na tua cabeça, não interessa. O planejamento se aplica em todos os setores da nossa vida. No mundo corporativo, sem dúvida, no futebol, no esporte, também se acabou de dar exemplos, e tenho certeza, aqueles que se planejam, seja lá por que for, casamento, quem é que casa do dia para a noite? Tem os loucos aí que fazem. Mas se você for... Conheceu e fez, cara. Em casa, mas na média, né? O cara planeja a festa, planeja, compra apartamento, compra o carro, aí depois que casa vai planejar o filho, quando é que eu quero ter filho. Então, tirando as exceções, que são os loucos, que existem em todo lugar, mas na média você planeja. E o resto de tudo que acontece na nossa vida tem que ser assim. Empresarialmente falando, então, nem pensar. Tudo que você planeja, a chance de dar certo é maior. E, mais interessante, se você planeja e você está seguindo um caminho errado, no teu planejamento você já percebe. Então você muda de rota antes sequer de ter perdido o primeiro real, ou antes de ter perdido a primeira hora do teu tempo. Você pensa, se você não pensa e sai fazendo qualquer coisa, você não pensa no raciocínio e sai fazendo, a chance de erro é muito maior. E se você está fazendo algo que é certo, corrigir aquilo que você errou é 10 vezes mais caro e 10 vezes mais demorado do que se você planejasse e já tivesse saído. Então, o que você falou é perfeito, aplica no futebol, no tênis, no basquete, na vida e no trabalho. Improviso é bom quando se tem planejamento? Bom, aí é uma questão individual de cada um. Eu não consigo trabalhar no improviso e nem jogar. Óbvio, futebol. Você está dentro do campo, a bola cai na tua frente, você tem que driblar, passar, jogar para a lateral, botar a mão, fazer uma falta. Você tem que decidir isso em segundos. Não dá para planejar o tempo inteiro. Você pode planejar uma estratégia de jogo, como você falou que a Serena faz, como os técnicos estão aí para fazer. Mas no trabalho, eu sinceramente não vejo como a gente dá um passo sem...
Às vezes o planejamento, sabe o que custa? 5 minutos do nosso tempo. Não é? Se só raciocinar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, dá tempo de organizar. Quando você se disciplina nessa matéria do planejamento, quando você pensa antes de executar com um pouco de calma, isso vira automático. E aí você... Depende da área, da função, da área de atividade, o improvisamento é importante, né? Vamos dizer, em funções que sejam mais processuais, que a coisa está mais automatizada, você tem que seguir mesmo o planejamento. Mas imagine num jogo de futebol ou outro esporte. Né? Durante o jogo vão acontecer cenários que você nem planejou. Nossa, você tem segundos para decidir. Exatamente. Você tem uma base formada do óbvio. Mas, de repente, aconteceu uma situação esporádica que você nem imaginava. E você teve uma reação instintiva, né, vamos chamar assim, de um improvisamento, e conseguiu fazer um gol que ninguém imaginava. Né? O goleiro foi sair, aí ele estava meio adiantado, a bola caiu no seu pé naquela hora. Você tem segundos de raciocínio rápido. Eu vou dar uma chapada. Vou chapar e vou fazer um gol de cobertura. Isso não tem planejamento nenhum. Não, né? Acontece. Agora, pode acontecer de você falar assim, que nem já aconteceu várias vezes. Eu fiz vários gols no meio de campo. Né? Por quê? Porque eu tenho essa ideia. Eu fico observando o goleiro logo começa o jogo. Eu já tenho essa característica. Ele joga adiantado. Então, eu preciso, né, de já me preparar. Quando a bola chegar em mim, eu não posso pensar muito. Não, senão ele volta. Senão eu vou sinalizar para ele. Né? Mas você já pensou antes? Sim. Sem querer, você já planejou. Sim. Mas pode acontecer, pode não acontecer. Pode passar o jogo inteiro e não ter a chance. E às vezes a gente faz uma coisa de improviso mesmo. Então essa pergunta, ela traz pra gente assim, depende da situação, o improviso, ele é a solução. Né? Porque foi uma coisa inesperada e momentânea. Mas se a gente levar isso pro lado empresarial, é óbvio que muitas vezes você vai ter alguma atitude que tem que ser tomada, mas na maior parte das vezes... Você consegue planejar. Você tem que planejar antes. Eu concordo com você. Eu acho que consegue. E volto a assistir. O planejamento no mundo empresarial corporativo, para mim, ele não é algo que você aprende do dia para a noite. É algo que você desenvolve. Você vai... Igual poupança. Não sei quem de vocês já teve a oportunidade de falar isso, ou quem tem filhos. O ato de poupar não é algo que a gente aprende do dia para a noite. É algo que você aprende gradualmente. Você vê o benefício da poupança no teu primeiro momento. Você compra um carro, compra uma bicicleta, compra um almoço no restaurante bacana e fala, nossa, foi legal. Aí você exercita de novo a poupança. Então tem que criar o hábito. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque quem não está acostumado, ou seja, quem está acostumado a gastar mais do que arrecada, naturalmente tem o vício de gastar mais porque tem o prazer, né? Mas quando ele começa a poupar, e é legal o exemplo que você deu, ele começa a poupar e ele vê o benefício da poupança. Aquilo dá uma alavancada no cérebro, a área do cérebro que funciona pela recompensa, ele fala, não é que vale a pena? Vou começar a poupar. É isso aí. Legal isso aí. Não, e curioso, eu sempre, quando eu faço mentorias, às vezes, é muito comum as pessoas terem dificuldade financeira. Então, eu vejo determinadas pessoas, eu ganho 10 moedas e a minha meta é ganhar 20 moedas em X tempo. E eu costumo dizer, você não está com a meta correta. A meta não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Se você ganha 10 moedas e gasta 8, você está melhor do que ganhar 20 moedas e gastar 25. Nada com falar com o CFO, né? É outra coisa. Você entendeu? Porque E é engraçado que a maioria das pessoas com quem eu converso tem essa mentalidade do ganhar. Eu quero ganhar, que eu acho super legal. É o que a gente falou, na resiliência, na obstinação. Você vai lá, você quer ganhar mais, bacana. Mas não é o foco correto. O foco, a gente não tem controle sobre o que a gente ganha. Então, a gente tem controle sobre o que a gente gasta. Posso fazer um paralelo provocativo com você? Deve. Então, no futebol, o nosso time tem que jogar na retranca. Tem que poupar mais, porque não tem hoje a estrutura suficiente para sair por jogo. Tem que colocar. Se eu fosse o técnico do meu time, eu diria, nós não precisamos jogar na retranca, mas eu colocaria uma defesa forte. Entendeu? Coloca uma defesa forte,
Que Arruma assim, a cozinha. na pior hipótese, dentro dessa mesma linha de raciocínio, se eu não tomar nenhum gol, acabei com o jogo empatado. No mínimo, eu Você entendeu? ganho um pouco. No mínimo eu ganhei um ponto. Então, eu teria uma defesa forte e vamos ver o ataque que consegue fazer. Mas não necessariamente jogar na retranca. São duas afirmações distintas. Sim. Jogar na retranca é uma proposta de jogo que eu também não gosto. Ninguém gosta, eu acho, porque é perigoso. Mas ter uma defesa forte dentro dessa linha de raciocínio. O importante é economizar e não... se você puder Poupar mais. economizar e ganhar bastante, nossa senhora, você vai ficar rico rapidinho. Então eu vou poupar de não tomar gol primeiro. E vou poupar de não tomar gol primeiro, para depois ir lá e fazer gol e ganhar. E ganhar no final do jogo. Quer falar um pouco do Cristiano Ronaldo? Rapaz, Então, inevitável não passar por ele. Né? ele tem, assim, uma característica que eu acho muito interessante, né? Se você comparar, aliás, quando ele surgiu com um C. Ronaldo. Foi. Eu, na época, eu confesso que eu associei que ele fez uma associação com o Ronaldo Fenômeno. Você acha? Eu acho. É. Eu tenho essa convicção. Eu nunca tive essa Eu impressão. tive esse insight, ou essa intuição. Não sei, eu concluí que o Ronaldo Fenômeno era o top e era ídolo dele, Quando ele chegou. com certeza. E ele colocou C, Ronaldo, então associa. Quer queira, quer não, se associa. Verdade. Ele não tinha a genialidade do Não. Ronaldo Fenômeno, não tem a dúvida nenhuma. Ele não tem até hoje. Mas ele tem uma coisa que é diferenciada. A disciplina, a força de vontade dele, tanto é que ele tem uma academia Em casa. treinamento, tem um centro de treinamento, não é uma academia. Não, ele treina nas férias. Sim, Então, ele é atleta. atleta. O Ronaldo era menos atleta, comparativamente, Quase nada. e muito mais gênio, Sem né? dúvida. Sim. Aliás, tem uma comparação também do Sócrates com o Raí, né? Também. Todo mundo fala isso. O Raí era atleta, E o Sócrates. Sócrates era gênio. É. Né? Se o Sócrates tivesse toda a competência, disciplina como atleta, Obstinação. ele era o melhor do mundo. É. Enfim, mas falando um pouco dele, né? Ele tinha esse lado obstinado para atingir a excelência. Verdade. Tem ainda, né? Tem. Tudo que ele conquistou, a marca dele, Os títulos. prêmios, títulos, tudo melhor do mundo, foram 5 vezes, acho que é isso, né? É. Ele conquistou porque ele é obstinado através daquilo que ele não tinha genialidade como outros tinham, mas ele falou, mas eu posso me tornar bom naquilo que eu faço. É. E aí ele se determinou a treinar muito. Daí você falou uma coisa que é absolutamente aplicável no esporte e aplicável na vida corporativa. Eu entendo que o Cristiano Ronaldo tem absoluta consciência das suas limitações. Ele tem essa obstinação e essa disciplina porque ele sabe que ele não é o gênio que o Ronaldo era ou que o Sócrates era. Então ele falou, já que eu não sou esse gênio, eu vou tentar me completar de outra forma. Isso é uma qualidade que poucos seres humanos têm. A gente tem a tendência de acreditar que a gente é melhor do que aquilo que a gente realmente é. E aí você acaba não se esforçando para certas coisas na crença de que você já tem aquela qualidade. Então, o que eu acrescento, não conheço, eu falo isso do Cristiano Ronaldo, talvez está mais na mídia, mas não sei como era o Michael Jordan, Serena Williams, Steve Jobs, mas o que eu vejo no dia a dia e nas pessoas com quem eu falo é ter consciência da sua limitação talvez seja um grande primeiro passo para um futuro brilhante. Porque aí você sabe exatamente aonde é que você tem que trabalhar para melhorar. No trabalho, no futebol, no esporte. Você vai no esporte e fala, se você chegar lá e fazer assim, não, eu sei bater falta pra caramba. Você nem vai treinar falta, você sabe bater. Chegar lá, bate 10, erra 11. Você não sabe bater falta, entendeu? Agora, se você chegar lá e falar assim, não, eu não sou um bom batedor de falta. O que você vai fazer? Vou treinar a falta. Quando você pega o Zico é um fenômeno da falta, porque ele conseguiu adicionar, ele era naturalmente talentoso e treinava. Então, gente, agora você pega Marcelinho Carioca, Rogério Ceni é um Cristiano Ronaldo da falta. Ele não era naturalmente talentoso para a falta. De tanto treinar, obstinência, ele chegou onde ele queria. O que você está falando, então, é um exemplo muito importante para a vida de cada um de nós, independente de esporte, de qualquer área de atividade. Se você se dedicar àquilo que você tem mais dificuldade, você fica, no mínimo, melhor do que você era. Exatamente. É isso, né?
Então, voltamos aonde? Exatamente no início do nosso bate-papo. Obstinência, resiliência, disciplina. Essas qualidades são imprescindíveis para quem quer ter sucesso. Vocês falaram do Cristiano Ronaldo e ele mudou a mentalidade na Arábia Saudita, do futebol de lá, de alimentação, hora de treino, a mentalidade vencedora. Isso pode ser aplicado também no mundo corporativo, de ter uma pessoa que faça essa movimentação toda de mudança dentro de uma empresa? Eu vou até mais longe. Você sabe que, obrigado pela pergunta, plateia, o Cristiano Ronaldo, ele está mudando, inclusive eu vi recentemente, a cultura árabe. A mulher dele, por exemplo, tem uma licença específica para passear nos lugares sem a burca, que é uma raridade que nunca ninguém consegue. Então, sendo uma resposta objetiva, uma coisa é você chegar com a imagem e a marca e a projeção que o Cristiano Ronaldo tem hoje num lugar novo, a tua capacidade de mudar o lugar é muito maior do que muitos brasileiros que saíram daqui com 20 anos e jogam hoje lá na Arábia e tiveram que se adaptar ao lugar. Então, como é que eu vejo? No mundo corporativo, um cara que chega com a qualificação, a experiência comprovada e respeitado pelo ambiente que ele está, ele consegue mudanças muito melhor do que um cara que chega sem o histórico, ou que tem até um histórico, mas não tem um bom comportamento e tenta mudar o local. Então, aquele mesmo lugar, ele pode ser mudado ou não, dependendo da forma e de quem chega. Então, o que você está falando mostra que pessoas que têm esse destaque, seja no esporte, seja no mundo artístico, seja onde for, né? Ele é uma referência que pode ser uma referência boa, positiva, para afetar uma cultura, afetar uma geração, né? Ou pode ser uma referência negativa. A gente tem isso no futebol. Tem várias. Vou citar nomes, mas tem alguns que não são referência de nada. Mas se colocam numa posição como se eles fosse a personalidade da moral, né? Exato. E não tem a mínima moral, porque não foram boas referências. Mas, por outro lado, tem essas referências, como essa pergunta. Ronaldo, você dá essa resposta interessante, né? Quer dizer, ele é uma referência que pode mudar uma cultura, pode agregar uma coisa super positiva para aquele meio, né? Você precisa desenvolver em você qualidades, porque você tem uma imagem a zelar. A minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida artística. Isso é público. Isso é público. Então vai fazer outra coisa. Não, aí eu vou até citar outro nome que não está aqui, mas que pode se enquadrar, o próprio Messi. Mas ele é um exemplo aonde ele vai. Ele é um cara que transmite essa imagem, um cara família, um cara responsável, um cara que não faz coisa errada, comportado dentro de campo, disciplinado. Então, ele tem a condição de mudar um ambiente. Chegar num ambiente ruim, é mais fácil o ambiente ficar bom em torno dele do que o contrário. Ele conseguiu até levar a Argentina ao Campeonato Mundial, pô. Entendeu? Disciplinou toda a galera lá. E você vai lembrar, na Copa, começaram perdendo, começaram desacreditados, e eles surgiram das cinzas e levaram um título que nós, cheio das estrelas e cheio dos caras midiáticos, não conseguimos fazer. Então, de novo, essa pergunta do público foi muito legal, porque ela mostra exatamente isso. A capacidade de mudança, ela é possível através de uma pessoa, tanto na empresa como no esporte, se o cara já trouxer uma bagagem, se o cara tiver um respeito, se o cara tiver uma história. Se ele não tiver, é muito difícil mudar sem que encontre resistências por aí. E se a gente levar para o mundo corporativo, é a resiliência, né? Que é uma qualidade importante, a gente já falou dela. Vamos falar então da adaptação, que é uma qualidade que eu considero importante para a vida. Também, muito. O tempo todo na vida você tem que fazer adaptações. Biologicamente, o ser humano, o corpo humano, ele é adaptável. Ele tem essa facilidade de adaptação. E ele faz isso sem você pensar, né? Tá frio, tá calor, ele vai gerar todo um sistema hormonal para te proteger. Então, isso é uma tecnologia divina, né? E agora, a gente pode fazer isso psicologicamente também, porque a adaptação ela é biológica, mas ela pode ser psicológica. Como que você faz uma adaptação psicológica? É quando você está tendo que mudar uma postura, você chega num lugar novo, ou chega num time novo e você tem que fazer a sua adaptação.
cheguei num terreno que é um terreno que eu desconheço. Né? Quantas vezes nós chegamos a primeira vez num time de futebol para jogar? Pois é. Como Já que perdi você até a chega conta. lá? É. Você chega lá querendo roubar, querendo ser o bom, só porque te chamaram para jogar lá? Ou você chega lá humildezinho, porque você está chegando num terreno que você não conhece, então você precisa conquistar, comendo pelas beiradas, como se fala, e as pessoas chegam a um ponto e falam, pô, não é que o Wilson, puta cara, né, meu? Cara, Não, legal. tem uma frase nessa lei que é atribuída ao Romário, do cara que chega no ônibus do time pela primeira vez e já quer sentar na janelinha. Então, essa ficou famosíssima, ela traduz mais ou menos o que está falando. Agora ele já quer... Você chegou agora, já quer sentar na janelinha? Calma, ganha o direito. O que está implícito nessa frase? Ela é uma frase engraçada até, mas ela é muito simbólica. O que está implícito dentro dela? Calma, meu filho. Você chegou agora aqui no turno, chegou agora no time, na turma, espera a sua vez. Vai ter uma janelinha para você quando chegar a sua vez, não queira atrapalhar. Então, o que você falou é exatamente nessa linha. Todo mundo tem, e vamos voltar na origem do que a gente falou. O ambiente nunca pode ser renegado. O status quo do local onde você está, onde você chega, não pode ser ignorado. Então, cada um de nós aqui que estamos que vocês que estão nos ouvindo, chegou num lugar novo, é muito difícil de se impor logo na largada. A não ser que você chegue com um crachá. Aí é outra história. Aí eu sou o chefão, vocês são meus subordinados, faz o que eu mando e acabou. Aí a chance de metade daquela turma ir embora é grande, se você pegar, principalmente os mais talentosos. Mas, em condições normais, avalie o ambiente em primeiro lugar, ganhe a sua credibilidade e ganhe o direito de ser líder. Sim. O líder emerge naturalmente, não precisa de um crachá para ser líder. Eu já cansei de ver equipes, você via uma reunião, onde algum membro da equipe claramente era mais líder do que o próprio líder da equipe. Sim. E o líder não era um líder, ele chamava-se supervisor, ou muitas vezes chamava-se gerente, porque ele conseguiu esse crachá. Mas quem tomava a palavra, quem era assertivo, quem trazia os relatórios na hora, não era ele, era um outro membro da equipe. E esse tinha uma liderança natural. Eu vou marcar a palavra, a qualidade, que tem a ver com isso que nós estamos falando agora, que a gente falou de resiliência, né? É. E agora a gente colocou mais uma qualidade importante, que é a adaptação. Isso. Adaptabilidade, que a gente falou da biologia do corpo humano e tal, e da adaptação psicológica, né? Por exemplo, cheguei agora no ambiente e não quero sentar na janelinha. Não, eu quero sentar, mas não vou deixar. Calma, você vai chegar lá. Então, calma, não, eu fico aqui tranquilo, né? E a gente tem exemplos, né? Como da Starbucks. A Starbucks, ela é uma empresa que usou muito essa questão resiliência e adaptação para se tornar o que ela se tornou no meio dos negócios. Né? Então, acho que isso aí são exemplos que servem de referência para a gente. Sem dúvida. Dentro do esporte, dentro do mundo corporativo e da vida pessoal. E tem um outro exemplo de adaptação, gente, no mundo dos negócios, que muitos é uma literatura comum, pública, muitos já conhecem, o McDonald's. O McDonald's, algumas décadas atrás, ele tinha um cardápio absolutamente congelado. Era cravado na pedra. Então, a mesma coisa que se... Porque era o mote, era a estratégia, a mesma coisa que se vendia nos Estados Unidos, os mesmos produtos, os mesmos hambúrgueres eram vendidos aqui na Índia, no Japão, na Europa, tudo igual. Começaram a surgir outros fast foods mais adaptáveis. Aí você pega um McDonald's hoje, ele tem um cardápio absolutamente brasileiro. Se você for para outros países do mundo, você não vai encontrar, eventualmente, mesmos produtos que você encontra aqui. E teve que se adaptar. Isso foi uma quebra de paradigma. Teve que se adaptar aos locais, sob risco de perder espaço. Sob risco até de ter que sair. Quantos e quantos, todos nós aqui, não vou aqui citar exemplo, não ficar chato, mas quantas franquias e quantos fast foods americanos, em especial, vieram para o Brasil e foram embora? Eu não ia falar, mas vou falar. Pega uma KFC, por exemplo. Está voltando para o Brasil de novo pela 4ª vez. A KFC já entrou e saiu do Brasil 4 vezes. Você pega uma Subway, já foi, já voltou. Cada volta ela muda algum perfil? Então, depende da gestão. Então, eu posso contar uma história para vocês, eu vou evitar o nome, mas uma franquia muito popular americana que veio para o Brasil e se posicionou com um preço muito alto comparado com os concorrentes brasileiros. Então, aquela onda inicial tinha filas de 1h30, 2 horas para você ser atendido. Desculpa. E você esperava na fila para atender. A tua primeira experiência, você dizia, nossa,
gastei R$300, gastei R$400, está muito caro, não volto mais. Aí essa marca teve que fazer uma campanha voltada para preço. Não, gente, a gente não é caro, olha, nós barateamos, temos desconto, temos promoção. Aí começaram a discutir qualidade, aí eles foram fazer uma outra campanha voltada para qualidade. Então, uma coisa razoavelmente errática na tentativa de se adaptar ao mercado brasileiro. E eu não vou citar o nome, todo mundo vai saber, mas eu vou falar porque tem um componente muito importante. Isso era pizza. Então, o brasileiro não tem o hábito, ou tinha muito menos ainda no passado, de comer pizza na hora do almoço. Então, tanto é que a maioria das pizzarias que nós conhecemos só abrem à noite. Ou se abrem na hora do almoço, servem outro tipo de produto que não seja pizza. Porém, essa determinada marca só tinha pizza. Então ele estava lá, o restaurante aberto a partir do meio-dia, no almoço tinha meia dúzia de pessoas. Então tinha que criar essa cultura e tinha que se adaptar ao modelo brasileiro. Aí veio a lasanha, aí veio outros pratos que em outros mercados não tinham, mas no Brasil tinha. Então a adaptação é fundamental no negócio, nas pessoas, no esporte e na vida. Para a gente fechar, né? Uhum. Então, vejo que são qualidades que as empresas têm, que no time de futebol precisa existir também, que é resiliência, adaptação, né? E existem outras qualidades. Vamos falar um pouco sobre casos de superação de desafios, né? Que acontecem no mundo corporativo, na vida pessoal de cada um de nós, a gente passa por esse processo. De tempos em tempos, nós somos provocados a ter que superar alguma dificuldade. Né? E o quanto você enxerga, pela sua experiência no mundo executivo, a importância da superação. Na verdade, eu antes de falar do mundo corporativo, eu queria falar do futebol na superação, porque o futebol é uma coisa interessante, é uma paixão, tá certo? Então você tem diferentes fãs no mundo do futebol, aquele que gosta de ir no estádio assistir um jogo, aquele que gosta de assistir pela televisão e aquele como nós que gosta de jogar. Gostar de jogar, ser um fã e ser apaixonado pelo futebol não significa que a gente é bom jogador. Não significa que a gente pode se enquadrar. E nós não somos profissionais, né? Eu, você, pelo menos agora, não somos profissionais. Então, o que acontece? Para você poder se superar e participar de uma equipe, você tem que contribuir para a equipe. Senão você vai ficar brincando nos rachões, que também é uma forma. Sim. Entendeu? Mas quem é mais competitivo, quem tem esse espírito de competição, o rachão não é tão legal, porque ele é só uma brincadeira dia a dia. Então, se você tem espírito de competição e quer jogar, tem que se... Então, a essa altura da vida, eu me pego muitas vezes fazendo exercícios que eu nunca gostei de fazer, ou levantando peso para poder fazer reforço muscular, para poder continuar jogando. Então, você vai dizer, é uma superação, uma forma de superação? É, porque eu podia estar em casa comendo pipoca e pensar, mas a gente gosta de fazer isso. Então, a superação no esporte, muitas vezes, ela é muito mais latente do que na vida profissional. O que é uma superação no mundo corporativo? E antes de eu passar, você pega, por exemplo, o Cafu. O Cafu foi um exemplo de superação. Sei quem aqui já viu a história dele. Ele parece que foi reprovado em 7 ou 8 peneiras antes de ele chegar onde ele chegou. E ele foi lá, foi reprovado, foi na outra, voltou na primeira. Ele contando essa história chega a ser até comovente. E foi o capitão da seleção brasileira, um cara que tem mais jogos pela seleção brasileira. Isso é uma prova absoluta de superação. Isso te ajuda na vida executiva também? Ajuda. Entretanto, a superação da vida executiva, só pelo teu sentimento, não vai te trazer a lugar nenhum. Se superar na vida executiva é se qualificar. Então, se você quer ser bem-sucedido na vida executiva, mais do que ter vontade, mais do que ser apaixonado, você precisa se qualificar. Eu sempre uso um exemplo, como eu fui financeiro a maior parte da minha vida, eu gosto de usar o exemplo do gerente de contabilidade. Então, não adianta você ser apaixonado por contabilidade, adorar a contabilidade. Se você não tiver uma formação em contabilidade, você nunca vai trabalhar na área contábil. Aliás, quando você se desenvolve na qualificação, aumenta a tua autoconfiança, né? É isso. Se você tiver alguma dificuldade, mas você aumenta a sua competência dentro daquela qualificação que você está desenvolvendo, você sente essa segurança. Então, para mim, a superação fica melhor. A superação no mundo executivo anda paralelamente com a qualificação.
Quando você se qualifica, automaticamente você consegue se superar e às vezes superar suas próprias metas. Bom, o quanto que, tanto no futebol como na vida corporativa, a superação é necessária, né? Bom. Na vida pessoal, de uma maneira geral, né? Você passa por situações e a vida vai te exigir uma superação, né? Isso. A palavra superação, ela é a É junção. exatamente isso. Superação. Eu preciso ter uma ação além, né? Porque a ação convencional não vai funcionar. Haja visto aquelas pessoas que passaram por situações de acidentes e tiveram que se superar, tiveram dificuldade de não poder andar mais, e aí tiveram que se desenvolver, fazer todo um tratamento para poder, pelo menos, movimentar alguma coisa. É isso mesmo. Corpo. Mas perderam toda a mobilidade para o esporte. Então, imagine o grau de superação que uma pessoa dessa precisa ter. Mas você foi fantástico, você ratificou o que eu falei, porque a superação que eu mencionei, a qualificação, nada mais era. O que é se qualificar? Eu trabalho das 8 às 6, das 8 às 7, das 8 às 8, aí na noite vou fazer uma faculdade, vou fazer um MBA, vou fazer um curso adicional, ou então aqueles que têm 2 empregos, trabalham no emprego de manhã, outro de tarde. Essa turma, ou vou fazer alguma coisa de final de semana, participar de um fórum, de um summit, de alguma coisa. Então, isso é uma forma de superação. Você vai pegar aquele tradicional? Não, vou lá bater meu cartãozinho às 8 da manhã, 6 horas sair, 6h30 estou em casa para brincar com as minhas crianças. Existe espaço para essa turma? Existe também. Espaço para todo mundo. Mas não adianta uma pessoa com essa característica buscar um lugar ao sol ou querer evoluir. A dificuldade é muito maior. Porque ele está lidando com outras pessoas que vão o quê? Vão se superar, vão se qualificar. Os times que tiveram dificuldades, caíram para a Série B, alguns para a Série B. Não fala isso que me dá tremedeira. É lógico que vai ter Eu sou que ter, corintiano, tá? lógico que vai ter que ter uma superação. Isso. Mas consegue, porque já caiu uma vez e superou, né? Foi. Voltou. E já caiu 2, né? Voltou. Tem quem caiu duas, me lembrada. Vocês acham que o fator emocional ele é mais aplicado no esporte do que no corporativo para tirar um time da zona de rebaixamento e tirar uma empresa da beira da falência ou de uma situação complicada? Posso matar no peito essa? Bate, Como ele você perguntou, passa. como perguntou a área emocional, É com você direto direto. a bucha, né? Já me chamou a atenção. E eu, no meu trabalho, a vida inteira, atendendo em consultório, hoje não mais consultório, só nas empresas, né? Eu descobri cada vez mais que o fator psicológico, o fator emocional, é mais do que 90% do ser humano. Fato. Então, não tem jeito. Se não trabalhar o lado psicológico e emocional, dificilmente ele consegue superar. Então, eu acho que em casos como esse, dessa pergunta, não tem jeito. Você tem que pegar a equipe e trabalhar o emocional dela. Porque não é só no coletivo, é no individual. Imagine que cada pessoa, cada grupo, cada pessoa que faz parte do grupo, cada jogador ali, ele tem lá as dificuldades dele. Tem aquele jogador que, quando tem uma dificuldade, o cara se supera. Não tem isso? E tem aquele que se abate. Como tem o trabalhador idêntico. Se Igual, supera, ser se humano. abate. Ser humano. Então, se não fizer um trabalho emocional antes, ou paralelo, lógico, a qualificação, que você usou o termo muito bem, ela tem que trabalhar paralelo. Você não treina, eu vou só ficar mentalizando, vou trabalhar meu emocional, que vai dar certo, eu vou superar, né, psicologicamente e tal, mas o que você está fazendo na prática para isso? Não, eu não estou treinando, mas eu estou emocionalmente acreditando. Não, tem que ser paralelo. Vide Cristiano Ronaldo. Isso. Se eu fizer isso, naturalmente eu vou superar e vou subir da Série B novamente. Você sabe que é engraçado. Você falou uma coisa, eu ia responder de uma forma diferente, mas a minha resposta vai complementar a tua. Porque você fala assim, 90% do ser humano é emoção, concordo com você. Porém, nós precisamos trabalhar a emoção da equipe. De forma tal que na hora de tomar decisão, você não seja emocional, você seja racional. Então, eu iria responder, chegar no mesmo lugar, porém por um caminho diferente. Engraçado como a coisa funciona. Eu concordo com você, gênero e grau. Nós somos um poço de emoção. As decisões no mundo corporativo que você tomar por emoção, com o coração, tem uma chance de erro muito maior do que aquelas que você tomar na sua razão. Então, aí entra exatamente o que você falou. Trabalhar a emoção da equipe, trabalhar o emocional da equipe, com que objetivo? Para que na hora de tomar uma decisão, a decisão seja racional e não emocional. O que você está falando se encaixa tanto é que existe
a famosa inteligência emocional. Isso. Por que existe essa ferramenta, inteligência emocional? Tem livros sobre Só emocional fica frágil, fica sensível. é isso. Por exemplo, o ser humano ele compra por emoção. A compra, os negócios, inicialmente é por emoção. Aí entra o racional que fala assim, peraí, deixa eu analisar melhor isso. Você pega aquela pessoa que é compulsiva por compra, ela é emoção pura, ela entra numa loja, ela já começa a ver a roupa, se vê dentro daquela roupa, ela já se acha maravilhosa, aí ela vai pondo na sacola, né? É isso aí. Se ela não tiver isso que você falou, racional para filtrar, ela leva tudo. Leva a loja. Aí acontece aquilo que a gente sabe, né? Ela se arrepende. Quando chega em casa, ela se arrepende, ela se culpa. Por que eu fiz isso? Você não se arrependeu. Estou endividada. Estou endividada. Então ela precisa aprender a inteligência emocional. Voltando para essa pergunta sobre o futebol, se não desenvolver inteligência emocional no grupo, por isso que a gente fala trabalhar o emocional, né? Não é ser só emoção, não. Na hora que o racional fala assim, controlar o emocional. isso. Você está muito impulsivo. Isso. Está com muita pressa. Você está ansioso demais. O racional fala, calma, respira, recua. Você sabe a hora de atacar? Espera a sua vez. Eu quero atacar. Não, mas tem hora que você recua. Uma das táticas, você sabe disso, que a gente joga, né? Às vezes você dá a bola para o adversário. Isso também é uma estratégia, né? Dá a bola para eles jogarem. Aí eles gostam do jogo e abre espaço. Isso. É uma estratégia. Faz parte. Concorda? Você Sim. vê assim numa empresa também? Vejo. Eu uso essa frase com muita frequência. Eu costumo dizer para as pessoas, não adianta você querer ganhar todas as batalhas. Nós temos que ganhar a guerra. Então, de vez em quando, entrega algumas batalhas, pô. Entrega aquelas que são indiferentes para você, pô, entrega. A outra parte se sente vitoriosa. É legal isso também. Como no último jogo que você não teve, você estava lá, nós falamos assim, perdemos quando podia. Exatamente. Os dois perderam. Eu sei. Porque sábado nós fomos jogar em dois times diferentes, os dois perderam e eram parceiros, né? Mas perderam em momentos bons no campeonato. Então, entregamos essa batalha. Mas queremos ganhar a guerra.